Bom dia a todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook da paróquia Nossa Senhora da Assunção de Barbacena. É uma alegria tê-los aqui conosco. Estamos começando mais cedo porque hoje, deixa-me ver que horas. Opa, calma aqui. 10h15, geralmente 15 minutos mais cedo, nós estamos começando hoje. Nosso programa Viver com Sentido. E cadê o pessoal? Deixa eu ver se eu postei aqui. Ó, gente, que chique. Ó, o pessoal tá chegando. Estava vendo a foto tua e do Donizete aqui, hein, André? Que chique. Com certeza é foto antiga, que você tá reclusa. Mas enfim, é bom vê-los aqui, né? Pode aparecer por aqui também. Bom dia Roseli também, bom dia Andréia. Que bom tê-los aqui conosco. Nós estamos começando um pouquinho mais cedo, até por causa do compromisso que eu tenho hoje. Vocês sabem de que a Arquidiocese já há mais tempo escreveu da liberação dos batizados e casamentos, né? E orientou que todas as paróquias tivessem algum tempo a mais para que fossem acolhidos a todas as crianças que precisariam ser batizadas. E aí na nossa paróquia nós temos batizados sábado e domingo. Hoje, sábado, como tem algumas pessoas daí de Lafayette que vêm aqui para ser batizado, eu que vou ter que fazer esses batizados, né, no dia de hoje. Amanhã é o diácono, mas hoje sou eu. Ontem a Arquidiocese soltou também uma proposta de participação, segundo cada pároco, cada administrador, em sintonia com a vigilância sanitária das suas cidades, a participação parcial do povo nas nossas celebrações. E vocês sabem que depende de cada padre em sintonia com seus colaboradores, né? Que são aqueles que estão aí à frente das pastorais. Enfim, nós vamos depois soltar as nossas orientações. Esse final de semana ainda continuamos da mesma forma as nossas celebrações. E para a próxima semana, sim, daí nós nos organizamos enquanto paróquia, enquanto igreja, enquanto comunidade e vamos abrir a essas possibilidades. Enfim, aos poucos nós vamos retornando de uma maneira mais policiada a nosso espaço dentro das comunidades, na convivência familiar, na convivência de família, né? Mas enquanto isso não acontece, nós vamos aí com o nosso comentário, né, sobre o viver com sentido. É o nosso bate-papo, o nosso diálogo de hoje. E nós temos alguns assuntos a serem tratados. Vocês sabem de que nós passamos pelas questões dos transtornos de personalidade, que estão lá no YouTube. Nós passamos pelas questões comportamentais, que está lá no YouTube. As questões existenciais, né? A questão da alegria, da tristeza, da solidão, do amor, da morte, está lá no YouTube. E agora nós estamos trabalhando um pouco essa questão da espiritualidade e psicologia, que é a questão da vivência na espiritualidade e da psicologia que nos ajuda a sobreviver dentro da vida da comunidade. E falo que isso é muito importante e basta experienciarmos ou vivenciarmos esse tempo que nós vamos entrar agora, né? Que as pessoas terão que ligar para as suas paróquias agendando de que elas querem participar das celebrações, né? Eu fico imaginando quando já completar o número certo de participação,
como que vai agir a pessoa que não conseguir entrar nesse espaço, né? Então, aí é onde que ela vai ter que demonstrar a atitude dela, a maturidade dela para com aquele momento de que outras pessoas chegaram à frente dela e que já marcaram, né? E como nós vamos nos portar também diante das celebrações, né? Porque a gente fala assim, a gente vai a uma festa mais formalizada, tem o convite, né, para você entrar na festa. E você vai lá, apresenta o convite que é nominal e você entra para a festa, né? Mas e dentro do espaço religioso, né? Quando você marca lá teu nome, a tua senha, vai à celebração, ah, mas eu trouxe meu esposo, minha família, meu filho, meu... Uai, calma aí. Como é que é isso, né? Como que eu vou proceder quando na porta da igreja? Não, aqui está o teu nome, está o teu número de RG, é você que vai entrar, né? Ah, mas e os outros? Não, os outros não podem. Não, mas se eles não vão, eu também não vou. Então, como que a gente vai proceder em relação a isso, né? Uma flexibilidade para todos ou a gente vai assumir de fato um certo policiamento para poder organizar as coisas, né? Então, falar assim é onde que nós temos que demonstrar a nossa atitude de verdadeiros cristãos nessas ações do dia a dia, na convivência do dia a dia, em família, em sociedade e em comunidade. Está aqui conosco hoje o fã da Eliana, ela está aí, a Eliana Abraão. Ela está aí, está aqui comigo hoje para poder ajudar nesse programa, nesse bate-papo, fazendo algumas perguntas. O nosso tão falado Coroinha, para poder ajudar no dia de hoje, né? Ontem recebeu tantos elogios na celebração, né? Então eu pedi ao Pedro que viesse para nos ajudar e que a ajuda dele fosse feita em forma de perguntas, né? O certo seria que todos fizessem perguntas, mas como não tem tempo suficiente para poder estar respondendo as perguntas, quem sabe num próximo programa a gente abre para essa possibilidade. Mas hoje nós vamos trabalhar essa questão da perspectiva da psicologia e da espiritualidade, levando em consideração as perguntas que o Pedro traz aí para a gente, né? Então vamos à primeira pergunta que ele nos faz. Como explicar a invocação e o louvor? Então esse é o assunto, né? Como explicar a invocação e o louvor, né? Dentro das nossas comunidades e da nossa família. A Márcia está mandando muito de coraçãozinho, que chique, Márcia. A Márcia é uma fã também do Pedro, né? Mas como explicar essa questão da invocação e do louvor, né, dentro das nossas comunidades, né? O cristão deveria viver orando, né? As nossas... Eu me recordo uma vez ouvi essa expressão da tia Laura, lá na Canção Nova, né? Ela dizia assim, olha, cada passo do cristão deveria de ser um verdadeiro louvor, né? Um amém e um aleluia. De agradecimento a Deus por todas as graças que Ele nos concede, né? Por isso, as orações de louvor e orações de invocação. Na oração de louvor, reconhecemos Deus por aquilo que é e por aquilo que faz. Olha quantas coisas boas que Ele faz na nossa vida, né? Uma delas, diante dessa questão da pandemia, quando a gente vê assim, nos impressionava ver nos meios de comunicação aquelas sepulturas, né? Aqueles tanto de cova cavadas para sepultar as pessoas que estavam morrendo, né? A gente fica até assustado ver aquilo. E inconscientemente, possivelmente tocava na cabeça de muitos de nós, né? Nós, quem ocupará essa sepultura, né? E a impressão, quem sabe, se de um dia serei eu a ocupar ali, né? Não sei, porque está afetando tantas pessoas, mas a gente eleva a Deus nosso louvor, nossa invocação,
reconhecendo a graça dele possibilitar a gente a viver mais um dia, a ter o pão nosso de cada dia na mesa, a ter a família que temos, as pessoas que nos cercam. Então, tudo aquilo que ele faz na oração de invocação, nós o reconhecemos pelo que não sabemos dele, pelo mistério, por aquilo que para nós permanece inexplicável e incompreensível no âmbito racional, sobretudo no que diz respeito ao sofrimento e à dor. E aí então nós lembramos um fragmento da oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade. E aí nós rezamos porque qual é a vontade de Deus? É inexplicável. Nós não sabemos qual é a vontade dele. Então, por que então invocamos a Deus na dor, no desespero? Talvez é uma outra pergunta aí dentro dessa primeira pergunta que Pedro faz. Antigamente, porque muita gente ainda se mantinha fixada em certo infantilismo, em uma visão mágica da vida, do mundo e do universo. A oração de invocação, nesse caso, significa reconhecer a total impotência, a própria nulidade e crer que tudo, o funcionamento da psique, do corpo, as dinâmicas dos relacionamentos interpessoais, o funcionamento da natureza e do cosmos deva ser creditado exclusivamente a Deus. Por isso a nossa invocação, né? Essa organização que a gente tem, esse modo de perceber tudo isso, né? Essa coxa de retalho que não deve ser remendada, mas que acontece. É como um verdadeiro motor, né? Invoca-se a Deus pela chuva, pelo sol, pelo nascimento de um filho, pela cura de uma doença, em suma, para se ter a certeza de uma vida calma e tranquila para si e para os entes queridos. Por isso que a gente faz essa invocação a Deus, né? Se isso vai acontecer, não sabemos, mas estamos nas mãos de Deus. Seja feita a tua vontade. Depois, com o tempo, com os progressos tecnológicos e científicos, essa visão do mundo e de Deus entrou em crise, tanto que ninguém mais invoca a Deus pela chuva ou pelo sol. São poucas pessoas. No entanto, sem orações de invocação, o mundo, para mim, tornou-se mais frio, mais triste, sem esperança. Basta ver os relacionamentos interpessoais. As pessoas parecem que estão mais frias e não conseguem perceber a riqueza e nem mesmo o outro como imagem e semelhança de Deus. Não se colocam, não há uma empatia de se colocar no lugar do outro. Desculpe a expressão, toma lá da cá. Não me importa se o outro está sofrendo, se o outro está passando por necessidade, se o outro... Não há uma sensibilidade. E aí então nós dizemos assim, o mundo ficou mais frio. Não podemos mais voltar atrás. Há uma visão mágica do universo. Depois do que descobrimos, mas a oração de invocação reconhece a profunda fragilidade e fraqueza humanas. Por isso que a gente precisa rezar, porque há uma ideia de fixação que nós criamos de que nós somos super-homens, sem Deus. Parece-me que não há mais necessidade da presença de Deus. Eu consigo tudo, eu posso tudo, eu suporto tudo, até que a doença bate em nossa porta e demonstra a nossa fragilidade. Aí parece-me que as pessoas reconhecem a fragilidade, o lado humano delas, e começam a correr para ir ao encontro do divino. Meu Deus, as invocações. Aí faço promessa de Aparecida, faço promessa de pagar tantos terços, de fazer isso, de fazer aquilo, porque parece que a invocação que não fora feita antes se torna mais possível agora. Então as pessoas começam a fazer promessas.
Mais ainda invoca a Deus quem é humilde, quem reconhece: olha, diante de ti nada sou. Quem reconhece que a mão de Deus está nos acontecimentos que nos sucedem, reconhece a vida como dom gratuito, reconhece que nada nos é devido. Eis aí um pouco essa dinâmica do dízimo dentro das nossas comunidades, né? Como uma forma de agradecimento por tudo aquilo que Deus nos dá. E eu falo que verdadeiro dízimo é viver com intensidade os dias que Deus nos concede, vivendo em prol da justiça, da solidariedade, de reconhecimento do outro como imagem e semelhança de Deus, da humildade. Isso é o verdadeiro dízimo. Aqueles que não conseguem invocar o Senhor, e o número deles aumenta cada vez mais, tornam-se presunçosos, arrogantes, acreditam que o ar, a água, o sol, a lua, a alegria e o prazer são seus por direito. E se não os tiverem, usam a técnica e a tecnologia para conseguirem. Quem, ao contrário, é capaz de orar invocando o Senhor, sabe que cada coisa, cada instante, lhe é dado de presente. Deus sabe até os fios de cabelo que tem em nossa cabeça. Olha, se não fosse Deus a dar tudo isso para nós seríamos bons administradores a ponto de dizer assim: olha, eu não vou morrer nem amanhã, nem depois amanhã, não vou ter doença, não vou fazer. Nós seríamos donos de nós mesmos, daquilo que a gente se pretende. Mas nós não sabemos, não podemos afirmar nada. Por isso, então, vem aí a segunda pergunta que o Pedro nos faz com relação à invocação. Qual o outro nível da oração, de invocação? Então, qual é esse outro nível de oração da invocação, né? Existe um nível ainda mais profundo que está por trás da oração de invocação. Sobretudo quando se sofre, quando se sente dor, quando se é tomado pelos desespero, pela constatação dos limites humanos. O próprio Jesus Cristo, ao dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Não estava tentando mudar a vontade de Deus Pai, mas reconhecia nele a vontade divina, no seu mistério e alteridade. Por outro lado, as respostas de Deus são frequentemente assimétricas em relação aos desejos dos seres humanos. Nessa alteridade é que situa a oração de louvor. Louvar a Deus é agradecer-lhe por ser aquilo que é. Não significa somente agradecer-lhe pelos dons que nos concede a vida, antes de tudo, mas por ele mesmo. Quer dizer glorificá-lo e adorá-lo, venerá-lo, reconhecer a importância de Deus nesse mundo. Ou seja, saber qual que é o papel de Deus e qual que é o nosso papel. Pensemos, por exemplo, no Salmo. Estão repletos de louvor ao Senhor. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Salmo 145. Aleluia! Que todo o meu ser se louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Salmo 146. É bom cantar louvores ao nosso Deus. É agradável e certo louvá-lo. Salmo 147. E assim, no Salmo 149, 150, há sempre a exaltação de louvor a Deus. No mesmo ato de louvar a Deus, nós abrimos a Ele o nosso coração. Na oração de louvor estamos completamente nele, com Ele, por meio do Espírito Santo. O louvor a Deus nos envolve totalmente.
Não se deve pedir nada nem agradecer, mas louvar, dar glória ao Senhor na sua magnificência. E apenas isso. São momentos em que, sem pensar, somos tomados totalmente pelo Espírito Santo, que assim realiza em nós a sua obra saneadora de cura. Por isso, não há necessidade de pedirmos, nem necessidade de agradecermos, mas há necessidade de reconhecer a importância de Deus na criação do mundo, na criação de todo homem, na nossa existência. Por isso eu falo assim, olha, para que nós nos colocamos na vida de comunidade, né? Por quê? Primeiro, para agradecer a importância, né, a existência de Deus. Segundo, pedir a Ele que seja feita a vontade dEle na nossa vida. E muitas das vezes, pedir a Ele a humildade para que nós enxerguemos a vontade dEle na nossa vida. Eu falo assim, e às vezes enxergar a vontade de Deus requer da gente um grande tempo. Então, uma questão que talvez temos que pedir é a paciência. Os mistérios de Deus são insondáveis, então a gente tem que ter paciência para poder entender, para poder sentir esses mistérios. Então vamos à terceira pergunta. Fale sobre o sofrimento dos inocentes e dos justos. Aí é uma outra questão, né? Quando a gente fala assim do sofrimento dos inocentes e do justo, né? Há grande desafio para a inteligência humana, a gente pensar nesse sofrimento, né? Diante dos dramas, das catástrofes que percorrem desde sempre a história da humanidade, o cristão fica sem palavras, atônito, incrédulo. O primeiro pensamento nosso é sempre desistir. Deus não existe. E o pensamento se dirige a Deus, sobretudo. Como direi a seguir, se dirige ao sofrimento de Jesus, à sua paixão e à sua morte. Às vezes, quando nós não temos algo a ser explicado, nós colocamos a culpa em Deus. Mas ninguém talvez tenha pensado em olhar para a cruz de Cristo e se perguntar assim, poxa, mas o maior inocente é Jesus por morrer por cada um de nós, né? Essa humanidade tão ingrata, quando, por ocasião das suas ações que não condizem com a nossa realidade, com a realidade da palavra de Deus, Jesus morreu por todos, sem ter culpa alguma, para nos redimir dos nossos pecados. E nós? Qual que é o reconhecimento que nós temos com relação ao sofrimento do Cristo? Paulo fala, né? Completa em minha carne, com meu sofrimento, aquilo que faltou à paixão de Cristo, né? Mas e nós? Se qualquer sofrimento que apareça, qualquer absurdo que apareça na nossa vida, a gente sempre está dizendo que vai desistir de Deus, está jogando a culpa em Deus. Superficialmente, por um lado, há quem assuma uma atitude de aceitação indiscutível das vontades de Deus como desígnios imprescrutáveis, desconhecidos de nós, seres humanos. Ou seja, olha, não há como explicar. Eu falo de que a vida é uma viagem, né? Nós estamos dentro do trem, dentro do vagão, e o trem vai parando nas estações. E vai entrando mais gente. E cada vez mais a gente vai ficando próximo à porta. Chega um momento que entra mais gente e alguém nos empurra para fora do vagão, né? E a gente ficou naquela estação e o trem continua. Vai explicar por que a gente ficou naquela estação? Não se sabe. O certo é de que a vida é como se fosse também um livro, né? Você pega aquele caderno e é preciso que você escreva o teu livro. E aí você vai escrever naquele livro.
Você perde tempo quando você volta à página para poder ler o que você escreveu, não, você tem que ir para frente. Você perde tempo quando você se ocupa da vida dos outros, do livro do outro. Vai escrever no teu livro. Por quê? Vai chegar a certa altura do teu livro, do teu caderno, que você vai procurar o teu livro e ele sumiu. Por quê? O final da tua história, quem escreve é Deus. E quando vai ser o final? Não se sabe, você não sabe quantas páginas tem teu livro. A vida é dessa forma. Então, por outro lado, há quem se afaste de Deus, abandone a fé por causa do silêncio do Senhor diante da dor inexplicável e injustificada de um inocente, de uma criança, por exemplo, que morre. No entanto, existe uma terceira via que considero preferível, diante do sofrimento, da dor, a transformação de si mesmo. No fundo, esse modo de viver considera a diversidade de Deus em relação a nós, atingidos pelo pecado original. Diante de fatos inexplicáveis, somos obrigados a reelaborar continuamente nossa relação com Deus. O sofrimento e a dor nos ensina, portanto, que Deus não é nem que Deus não é nem suporta, nem rejeitado, mas continuamente descoberto e procurado, ressignificado. A cada momento, a cada experiência da nossa vida, nós devemos ressignificar Deus na nossa vida, na nossa caminhada. Como que nós ressignificamos? Tentando compreender as ações e os fatos que acontecem na nossa vida. Se vamos ter respostas? Não. São mistérios da vida e que não tem como explicar. O certo é que Deus nos ama de tal forma a ponto dele oferecer para nós possibilidades de reflexão diante de várias circunstâncias da nossa vida. E o que a gente tem feito? Vive tão ocupado em nada fazer, ocupado com tantas outras coisas, que não nos possibilitamos enxergar os pormenores da vida. Basta olhar na tua casa um jardim, né? Às vezes nasce uma rosa, morre a rosa e você nem percebe que ela nasceu, enfeitou, embelezou, morreu. As pessoas que te cercam, né? Basta olhar os álbuns de foto antigas, você vai vendo quantas pessoas já se foram, né? Não tem significado nenhum. Mas isso é um meio e possibilidade de você conseguir perceber quantas situações acontecem na nossa vida para poder dizer assim, olha, no mundo nós estamos fadados a tudo. Por quê? Este mundo em que nós vivemos é apenas um mundo de passagem. A verdadeira vida é a vida eterna. E aí eu digo assim, olha, o certo é de que uma forma de Deus nos amar tanto é Ele conceder a todos nós etapas da vida, né? A gente morre para a infância, para a pré-adolescência, como diz o Pedro, que é pré-adolescente. A gente morre para a adolescência, a gente morre para a juventude, a gente morre para a vida adulta, para a primeira idade, segunda idade, terceira idade. Olha, constantemente a gente está deixando para trás muitas coisas. E a gente vai se encantando com outras coisas. E aí o segredo da vida, a alegria da vida é justamente isso. Por isso, louvar e invocar Deus na nossa vida como verdadeiro agradecimento é viver essa experiência. Então que vocês possam viver essa experiência para descobrir o sentido da vida. Que Deus os abençoe, santifique e ilumine sempre cada um na sua caminhada. Nosso abraço, um tchauzinho lá para a turma. Olha, o Pedro também está dando um tchauzinho aí, nosso coroinha. Muito obrigado a todos aí pela paciência, a Márcia, o Luiz, a Janaína também que entrou aí nos assistindo. Muito obrigado a todos. Lembramos de que este
bate-papo vai estar lá no YouTube da paróquia Nossa Senhora da Assunção. O que eles têm que fazer? Dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho e assistir o vídeo. Isso, dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho e assistir o vídeo. Viu como o Pedro está sabendo mais do que eu? Nem sei que tem tudo isso, né? Mas curtam lá, né? Vê lá. Vez ou outra eu falo para ele: nossa, Pedro, nós tivemos quase 5.000 pessoas. E ele brinca: nós ganhamos quanto, né? Fala assim: nós ganhamos experiência. Então vai lá depois no YouTube e dá uma olhada. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado.